celebrar a Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença cura, restaura e liberta. Ela supre todas as nossas necessidades. Nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Tem sede da Tua presença. E por isso nós nos alegramos na Tua presença. Nós glorificamos o Teu nome. Nós celebramos o Teu nome. Nós cantamos em louvor a Ti. Quando Te adoramos, o Senhor desce, se manifesta para receber o nosso louvor. Que privilégio, Senhor. Que vida poderosa o Senhor nos concedeu. Obrigado, obrigado por essa oportunidade. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Engrandecido seja o Teu nome neste lugar. Engrandecido seja o Teu nome neste lugar. Engrandecido seja o Teu nome. Nome santo, nome lindo, nome poderoso, nome que restaura. Oh, nome que não há outro nome igual a Ti. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Te adoramos, celebramos a Tua presença. Presença santa. Presença santa. Nós cantamos na Tua presença, Senhor. Aleluia. 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 Por causa da presença manifesta do Senhor. O nome que está acima de todo nome. E o câncer está debaixo do nome de Jesus. E ele não pode prevalecer. E ele não vai prevalecer. E ele já perdeu. Porque todo câncer vem do inferno. E nós anulamos agora no poder do nome de Jesus.
curados, curados, curados e restaurados, totalmente curados. Oh, aleluia, nós celebramos, oh, nos alegramos, pela fé a gente já recebe e comemora, aleluia, 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 aleluia. Ninguém vem para a presença do Senhor e fica do mesmo jeito. Obrigado, Senhor, por cura, provisão e restauração, no nome de Jesus. Sente um pouquinho, querido, mas fica com o espírito cheio de expectativa do que Deus vai fazer. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Boa noite, vocês estão bem? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Eita, culto poderoso. Meu irmão, eu tô pulando aqui. Eu tô pulando literalmente, porque a presença, queridos, quando ela se manifesta, o Senhor, Ele tem liberdade no nosso meio. Ele pode fazer, queridos, aquilo que Ele achar que nós precisamos. Fica com expectativa, amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos celebrar. Cadê as mães que nós estamos comemorando hoje? Irmãos, tem mãe até de primeira viagem aqui hoje, né? Nós vamos desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui. Você acha uma mãe aí agora e vá lá cumprimentar ela, vá. Aqui não tem mãe não, aqui tem. Cumprimente uma mãe aí, diga Feliz Dia das Mães. Oh, meu Deus, tô toda suada, eu tô cheia de trêmula. Feliz Dia das Mães. Aqui aí, futuras mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das futuras mamães, viu? Queridos, Dia das Mães a gente tem que celebrar todo dia, né? Mas tem a data de comemorar, é hoje. Comemorar, homenagear, dar presente e orar também. Oração é uma coisa maravilhosa de se receber. Eu recebo todas as orações que vocês puderem fazer, eu estou recebendo. E quando a gente tem humildade, a gente recebe, amém? Recebe tudo, eu recebo tudo, amém? Que vem da parte de Deus. E hoje nós queremos orar pelas mães. Nós poderíamos até cantar parabéns, mas vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela vida de todas as mães que aqui estão, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor faz coisas tão incríveis. Desejou que nós nascêssemos. E para nascermos precisávamos de um tempo de preparo, um ventre onde éramos gerados pelo Senhor, tecidos dentro dos ventres. Enquanto ninguém via, o Senhor estava nos vendo e preparando os nossos ossos. Nosso propósito já estava definido. Ai, o Senhor estava desenhando todas as coisas. Uma realidade espiritual já estava construída para nós. E um homem e uma mulher simplesmente, Senhor, realizaram um ato e nos gerou. E essa mulher nos ensinou coisas poderosas. A nossa mãe, ela nos ensinou correção. Ela nos ensinou disciplina. Ela nos ensinou formas de nós nos ajustarmos. Obediência. Ela até nos ensinou como não ser ou como não fazer. Mas tudo nela, Senhor, serve para a gente quando a gente é maduro. Obrigado, Senhor, pelas nossas mães. Nós te rendemos graças porque é um projeto teu. É como a vida se multiplica. E o Senhor continua gerando filhos e mais filhos. E eu sei, Senhor, que a tua casa ficará cheia de filhos teus. Filhos da fé, filhos naturais que nós teremos. E eu quero te louvar pela vida das nossas mães e das mães que aqui estão. Pai, eu te peço, dá a nós todas sabedoria, entendimento, revelação da tua palavra, para que possamos ser mães que mudam destinos de filhos que são criados de acordo com a tua palavra, Senhor.
tanto os filhos naturais como os filhos espirituais. Oh, Pai, o Senhor disse: honra o teu pai e a tua mãe, porque você vai viver muitos anos sobre a terra e você vai ser feliz em tudo que fizer. Ensina-nos, Senhor, a honrarmos tanto as nossas mães naturais como as mães espirituais. Aquelas que nos ensinaram, que nos corrigiram, que nos aceitaram, nos acolheram. Elas nos instruíram, Senhor, para que nós fôssemos bem na nossa caminhada, na nossa jornada. Eu oro pela vida da minha mãe. Você pode render graças ao Senhor pela vida da sua mãe também. Eu oro pela vida da minha mãe e das mães, das muitas mães que nós encontramos, que cuidaram de nós, que supriram nossas necessidades, que prestaram atenção quando nós estávamos carentes, que prestaram atenção quando estávamos precisando, Senhor, de um abraço, de oração e de cura, Senhor. Obrigada pelo Senhor se manifestando poderosamente através de mães naturais e de mães espirituais também. Eu te louvo, Senhor, por causa de cada mãezinha. Pai, eu te peço, as mães naturais de hoje, dá a elas, Pai, a sabedoria, para que não venha a impedir os seus filhos de conhecer o Senhor. Eu declaro, Pai, que elas irão ser tão certeiras como o laser e apontar os seus filhos na direção de Jesus. E não só apontar o caminho, mas andar no caminho com eles. E eu declaro que o mundo vai conhecer o poder de uma mãe temente ao Senhor. Ela mudando realidades em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado. Eu quero mandar um beijo para cada mãezinha. Vitória, mãezinha ela está gestante, gente. Daqui um dia nós vamos ter um bebezinho aqui, ó. Vitória, né? Agora já não são mais dois, como eles dizem. Agora já tem mais uma pessoa para caminhar junto com eles. E nós oramos. Vamos estender as mãos para a Vitória e declarar uma gestação saudável, tranquila, como o Senhor planejou. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida de Vitória uma saúde, Pai, perfeita, como o Senhor estabeleceu. Ela gerando filhos para a glória do teu santo nome. Os filhos dela são a herança do Senhor. E eu declaro, Pai, um útero protegido, Senhor, no nome de Jesus. Uma mente renovada. Um corpo inteiramente saudável. Uma gestação, Pai, de maravilhosas lembranças, em nome de Jesus. Um bebê chegando, Pai, para glorificar o teu santo nome, como o Senhor mesmo diz. E nós celebramos a vida deste bebê, no nome de Jesus. Amém. Quando ela souber o sexo, ela vai contar pra gente e a gente vai orar especificamente, né? Mas você está pronto para ouvir a palavra do Senhor? E os aniversariantes da semana, quem foi? Teve alguém que completou ano essa semana? De domingo para cá. Berg, foi você? Esconda o bolo não, viu? Mas se não tem aniversariante, então nós agora vamos colocar nosso celular aí no modo não incomode, tá bom? E você está com expectativa, queridos, da palavra de Deus, que restaura a nossa vida e que dá força para nós continuarmos a nossa segunda-feira amanhã? Então, agora nós vamos chamar o ministro da noite, que vai trazer uma palavra ungida e vai nos abençoar com essa palavra de Deus, amém? Então, diga assim comigo, vamos fazer uma oração, diga: Pastor Adriano, eu estou com expectativa naquilo que Deus colocou no teu coração. Diga: eu vou receber tudo para mim, em nome de Jesus. Pastor Adriano, fique à vontade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Grupo de louvor, vou dispensar vocês. Eu queria continuar. Nesse instantinho a gente está de volta, amém? É nesse instantinho, fique, não desafina, não esfria não, que nesse instante a gente vai louvar mais.
ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Diga, vai ficar melhor. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite para celebrarmos esse dia tão especial, um dia marcante, né? É o dia das mães e como já foi falado aqui, orado, e eu busquei o Senhor trazer uma palavra hoje voltada realmente para todas as mães. Amém? Parabéns àquelas que são mães já, as futuras também. Mas sabe, irmãos, cada um de nós que estamos aqui temos uma mãe. Amém? Por mais que ela não exista mais, mas ela já existiu um dia. Amém? E a palavra do Senhor, ela fala mesmo sobre honrarmos, né? As nossas mães. Fala sobre honrar pai e mãe. Eu quero abrir com você lá em Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, por favor. E o Senhor, Ele pede que nós venhamos a honrar pai e mãe. Efésios capítulo de número 6, versículo 1 ao 4, vai dizer assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isto é certo o fazer. Verso 2: honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduque-nos com disciplina e a instrução que vem do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é bom? Aleluia. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu Espírito nessa noite. Pai, eu creio do Senhor falando conosco nessa noite, falando algo poderoso para nós. O princípio do Senhor de honrarmos aos nossos pais, pois esse é o primeiro mandamento com promessas, com recompensas e recompensas dobradas. Sim, Senhor, nós queremos fazer isso, para que possamos desfrutá-los de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então veja que, tratando-se de princípios do Senhor, Ele diz que nós devemos honrar pai e mãe. Amém? Pai e mãe. Para quê? Para que nós vivamos uma vida boa, vivamos bem. E não só isso, viver longos dias. Veja que Deus quer tanto que você viva bem, mas também que viva muito. Amém? Não só viver muito, como também viver bem. Porque uma das sem a outra é uma tragédia, sim ou não? Já pensou você viver uma vida maravilhosa, viver muito bem, mas de repente ter a sua vida ceifada inicialmente? Ou você viver longos dias aqui nessa terra, mas viver uma vida miserável? E Deus não quer que venhamos a fazer isso. E por isso Ele pede, Ele ordena que nós venhamos a... Ele dá um mandamento. Amém? Ele manda. Ele não pede, Ele manda. Que nós venhamos a honrar pai e mãe. E essa honra, ela é incondicional. Diga, incondicional. Amém, irmãos? Ele não diz que você deve honrar se o seu pai e a sua mãe é boa ou não. É simplesmente honrar. E ponto final. Nós devemos honrar, porque quem vai ser beneficiado somos nós. Mas também, amados, é uma forma de honrarmos a Deus, honrando os nossos pais. Amém? Pois eu entendi pela palavra que os nossos pais, e principalmente a nossa mãe, eles são os maiores colaboradores nos projetos de Deus. Você está vivo? Você está respirando? Você é um projeto de Deus, e o maior colaborador desse projeto de Deus foi o seu pai e a sua mãe. Amém? Porque Deus quis que você nascesse, criou você
né, espírito, mas para que você pudesse estar habitando hoje, aqui nessa terra, nesse corpo, precisou de um homem e uma mulher pegar junto com Deus. Graças a Deus por isso. Amém? E sabe, irmãos, eu vejo pela palavra e também na prática, no natural, que ninguém melhor do que as mães para colaborarem com Deus naquilo que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Amém? Você já viu uma mãe chamando seu filho de feio? Por mais feio que você seja, irmãos, ele vai dizer que você é lindo ou que você é linda. É assim como o nosso pai vê também. Amém? A mãe é aquela que vai sempre estar pegando junto com Deus também, acreditando, apostando todas as fichas em nós. Amém? E por isso que o Senhor pede para que nós venhamos a honrar pai e mãe. E hoje, né, tratando-se do Dia das Mães, nós devemos honrar as nossas mães. E honra trata-se de respeito. Honra é reconhecimento. Honra é gratidão. Honra é zelo. Então, tudo aquilo que nós podemos fazer por nossas mães é um meio de honrar a Deus e honrar a eles. Amém? Então, veja que é o Senhor que pede, manda para que a gente faça isso. E a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessas. Amém? De todos os mandamentos que Deus já estabeleceu para nós aqui na face da terra, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessas. Ou seja, Deus ainda tem recompensas para que a gente possa honrar ao nosso pai e à nossa mãe. Amém? E, em especial, realmente, as nossas mães. E uma das coisas que eu sei que as pessoas têm confundido e não têm entendido é essa questão da honra incondicional. Se sua mãe ela é boa ou não, nós devemos honrar. E não tem mãe ruim. Talvez por algum motivo, em algum momento, alguma coisa aconteceu e ela não fez aquilo que deveria fazer, mas o Senhor é quem reconhece e sabe, né, das fraquezas de cada um, e cabe a Ele resolver isso com ela. E nós só devemos agradecer a Deus, reconhecer a participação dos nossos pais e da nossa mãe na nossa existência. Eu sou muito grato a Deus, inclusive hoje eu quero agradecer a Deus mesmo, né, por algumas mães, por todas elas, mas especialmente, né, pela mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma mulher que cooperou com Deus para a salvação da humanidade. Amém? Glória a Deus. Eu me alegro porque Deus não veio consultar nem a José, ele veio direto para Maria e, né, contou mesmo com a aceitação dela para o plano de salvação para a humanidade. Mas eu louvo a Deus também pela vida da minha mãe, na qual também me gerou, e hoje, graças a Deus, eu existo, eu estou aqui. Talvez ela não saiba do quanto, né, a responsabilidade que ela carregava em me criar, em estar ali me carregando nos braços, mas eu sei que houve uma graça do Senhor para isso. E também hoje eu quero agradecer pela mãe dos meus filhos, que me deu essa linda mulher, que hoje é a mãe dos meus filhos, né? Uma mulher na qual também eu admiro muito, que gerou filhos, né, para o Senhor. E junto com ela eu sei que nós estamos criando filhos, né, que Deus projetou, preparou para que nós pudéssemos cuidar dele nesse tempo. Amém? Então que nós venhamos a ser gratos mesmo a esse ser mãe, né, mulher, mãe que cuida, que zela. Existem mães que geram, existem mães que cuidam, como as mães espirituais, que geram também no espírito, né, mas elas vêm a cuidar também. E naturalmente falando, existem aquelas também que cuidam, né, de nós, às vezes colaborando realmente com a nossa mãe. Eu sou grato a uma mulher que é mãe também, mas não é a minha mãe, mas ela colaborou para coisas acontecerem na minha vida. Foi a minha primeira professora. Ela se dedicou, ela foi até a minha mãe, na verdade a minha avó, para que eu pudesse estudar. Minha avó, sem compreender bem as coisas, aquela professora viu que eu precisava, né, de estudar, e ela foi lá convencer a minha avó para que deixasse eu vir estudar. Então eu sou grato. Existem muitas outras mães, outras mulheres que colaboraram também
para o meu desenvolvimento. Mas eu quero vir para a palavra e hoje eu vou falar um pouquinho mesmo de mães que geraram e daquelas que ajudaram, né, a cuidar aquelas que geraram. Porque nós vamos ver à luz das Escrituras de que em alguns momentos da vida, mesmo planos e projetos de Deus, o inimigo tentou de alguma forma interromper o meu e o seu plano, né, de existência. Mas Deus sempre pôde contar com alguém para que eu e você desse certo. Amém? Glória a Deus. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 20, eu quero ler esse provérbio aqui com você. Eu estou com a voz um pouco fonhém hoje, mas me perdoe por isso, amém? E eu vou continuar pregando porque eu não vou dar ousadia para o inimigo. Desde ontem que eu estou um pouco, né, corizando e tenho declarado, e eu sou sarado e curado e ponto final. Amém? Glória a Deus. Em Provérbios capítulo 15, a única coisa que talvez possa incomodar é essa voz aqui meia de tacho aqui, mas vai dar tudo certo. Provérbios 15, 20 diz assim: o filho sensato alegra seu pai, o filho tolo despreza a sua mãe. Ei, desprezar mãe é tolice. Amém? Então, como já falamos hoje aqui sobre honrar as nossas mães, desprezar a mãe, a palavra está chamando isso de tolice. É tolice. E nós não queremos ser tolos, né, em desprezar as nossas mães. Eu quero abrir com você agora Gênesis. Volta lá para Gênesis capítulo 21, versículo de número 6. Nós vamos ver aqui só esse versículo rapidinho, para depois entrar mesmo na mensagem. Gênesis capítulo 21, versículo 6, diz assim: Sara declarou, eu estou lendo na NVT, Sara declarou, Deus me fez sorrir. Todos, diga todos que ficarem sabendo do que aconteceu, vão rir comigo. Amém? E eu creio que a maioria já sabe aqui do que se trata, né, da promessa que Deus fez a Abraão, que Abraão e Sara iriam ser pai, né, de nações, iam haver muitos filhos. Então, se Deus pensava em gerar uma grande nação, uma das pessoas pelas quais ele contava, né, nessa grande parceria chama-se mães. Amém? Então ele precisava de muitas mulheres com um conceito alinhado de Deus, querendo gerar filhos. Amém? E começa aqui por essa mulher chamada Sara. Na época Sarai ainda, essa mulher tinha um ventre fechado, cerrado, mas Deus abriu o ventre dela. Ela era estéril, mas Deus abriu o ventre dela e ela declarou: Deus me fez sorrir, e todos que ficarem sabendo do que aconteceu, vão rir comigo. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos agora para Êxodo. Aleluia. E o capítulo de número 1. Quero que você abra sua Bíblia comigo agora em Êxodo, capítulo de número 1. E aqui nós vamos entender um pouquinho a história dessa geração já de Sara e de Abraão. Aqui é um povo que estava no Egito, descendência já de Isaac, Jacó, né, José. E esse povo estava lá sendo escravizado, mas havia uma promessa de que esse povo ia crescer, esse povo ia multiplicar-se muito. Amém? E quando Deus fala, Deus se responsabiliza por aquilo que Ele fala. E aqui no versículo número 7 do capítulo 1 de Êxodo, vamos ler comigo rapidinho, diz assim: mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos, diga muitos filhos, e netos, e multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Quero que você lembre que aqui está acontecendo a participação de mães, amém? Por isso que eu falei que as mães, elas são uma grande colaboradora no projeto de Deus. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: veja agora, o povo de Israel
é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se torne ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramassés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam. Quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Não sei se alguém já está recebendo alguma coisa da parte do Senhor. Por isso os egípcios os forçavam com crueldade e a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis e todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias: Sifrá e Puá. Quero que você grave bem esse nome, Sifrá e Puá. Amém? É um nome bem fácil de gravar, pois não é um nome comum de se encontrar, né? Sifrá e Puá. Por que eu estou falando disso? Porque eu comecei falando de mães que geram, mas daquelas que também vão contribuir com aqueles que foram gerados. Amém? E aqui diz: quando ajudarem as hebreias, versículo 16, a dar à luz, prestem a atenção durante o parto. Se o for menino, matem o bebê. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixe que viva. Mas as parteiras temiam a Deus. Diga, temiam a Deus. Aleluia, glória a Deus. Por termos encontrado sempre na nossa vida alguém que temia ao Senhor. Amém? E se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhe perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a se multiplicar e tornaram-se cada vez mais fortes. Verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lance no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem viver as meninas. Pule para o capítulo de número 2. Eu quero continuar lendo aqui no capítulo de número 2. Verso 1. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Amém? Casamento é da vontade de Deus, é projeto de Deus. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe acontecia. Poucos dias depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou suas servas buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. Amém? A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim.
eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse, eu tirei da água. Glória a Deus. Aleluia. Então nós estamos diante de um texto, irmãos. Eu me maravilho com esse texto poderoso, algo poderoso tem aqui para extrair-nos nessa noite. E talvez você não sabe nem 1% do quanto que Deus moveu para que você hoje estivesse vivo. Por isso hoje é um grande motivo de você celebrar, se alegrar, porque um dia você foi gerado, um dia um homem e uma mulher decidiram, né, mesmo que não se casaram, e por isso hoje já cai por terra esse negócio, aí foi um acaso. Não, foi um plano de Deus. Amém? Você é um projeto de Deus, você é um plano de Deus, você nasceu para dar certo. E para isso hoje, é por isso que Deus quer que nós venhamos a honrar os nossos pais, e inclusive a nossa mãe. Amém? Porque como eu falei, ninguém melhor para representar Deus hoje aqui na face da terra como o amor de mãe, o cuidado de uma mãe. Inclusive Deus, Jesus, ele faz essa expressão quando ele está falando a respeito de uma mãe, né, que pode até esquecer de amamentar o seu filho, de alimentá-lo, mas Deus nunca vai esquecer. Mas ele pega como aqui alguém que pudesse assim, estar no topo mesmo, de cuidado, de zelo, de que acredita, de que faz algo, de que se move. Sabe, irmãos, a gente olha mesmo para as mães e você vê o quanto que há um amor no coração dela, de tal maneira que elas expressam isso a ponto de dar a sua vida, se for possível. Eu sei que uma mãe, se ela vê o seu filho sendo atacado por um animal, por uma fera, seja lá o que for, ela provavelmente não coloca em situação ali a sua própria vida, mas se lança, né, para que possa salvar a nossa vida. Só que, irmãos, nós sabemos que nesse mundo existe alguém, existe um inimigo que ele está trabalhando fortemente para que você, primeiro, nem seja gerado. E quando você for gerado, um plano de morte é estabelecido sobre mim e sobre você. Talvez você nunca parou para pensar, mas no dia que você foi gerado, o inimigo, o diabo, traçou um plano de morte para mim e para a sua vida. Aqui nós vimos a história de um povo. Mas nunca foi diferente com toda a humanidade na face da terra. Amém? Se você for estudar, você vai prestar atenção que o plano do inimigo. Veja, quando Deus disse, por exemplo, para Adão, né, que ele não deveria comer do fruto, porque se comesse, morresse. Você nunca parou para se perguntar por que o diabo não tentou ele depois dele já ter gerado Abel e Caim? Porque se ele gerasse Abel e Caim, ainda sem pecar, Abel e Caim seriam perfeitos. Mas a primeira coisa que ele fez foi, né, atacar a Adão. Para quê? Para que quando ele gerasse alguém, já gerasse alguém com um plano de morte. Porque Deus disse, se comer, morrerá. E todos que viessem a partir dali seriam mortos. Então veja que, inclusive a Bíblia vai dizer assim, que Adão gerou filhos segundo ele agora, e não mais segundo Deus. Porque Abel e Caim foram gerados já segundo Adão, já de uma semente corruptível. Foi por isso que precisou vir um plano celestial para gerar no ventre de Maria, né, não vindo mais de uma semente corrompida. Mas mesmo assim veio um plano de morte também, antes do tempo. Porque quando o rei Herodes soube daquele menino que a promessa, veio novamente um decreto, uma ordem para matar todas as crianças. Estamos vivendo de um tempo de ameaças, irmãos, não é diferente daquele tempo. Você tem ouvido decretos aí para matarem crianças? Você tem ouvido falar, notícias saírem todos os dias do diabo se levantando para ceifar a vida de crianças? Ou para atrapalhar? Primeiro que existe um mundo de uma forma silenciosa que você não sabe. Se você for pesquisar, por exemplo, os dados do quanto de aborto que é feito ao redor do mundo, você vai ficar impactado. Um plano do inimigo. Eu vou dizer, você está aqui hoje, creia, irmãos, há um grande projeto de Deus na sua vida. Porque eu sei, porque houve um plano de morte para mim e para a sua vida. Mas houve alguém que temia a Deus e se recusou a fazer. Houve alguém que temia a Deus,
assim como aquelas parteiras hebreias, e se recusaram a fazer o que o decreto de morte havia sobre mim, sobre você. Você crê dessa forma, irmãos? Eu creio, irmãos, eu não estou aqui por acaso. Há um plano, há um projeto de Deus na minha e na sua vida. Você sobreviveu. Você sobreviveu. E a nossa mãe, ela é uma grande participante nisso. Eu sei que muitas pessoas dizem, a mãe não é a que gera, é a que cuida. Ei, para alguém cuidar, alguém precisa gerar primeiro. Hoje um dos maiores planos para acabar com esse plano de Deus é essa ideologia que existe aí, de mulher não querer ser mais mãe. Se isso continuar, irmãos, vai à falência, mas eu creio que não vai parar. Um dia eu estava lendo uma reportagem, inclusive compartilhei até com minha esposa, de um plano realmente, que primeiro plano, tudo isso foi pensado para ir exterminando a vida de pessoas. Os anticonceptivos, os preservativos, tudo isso foram pensamentos para impedir a propagação de pessoas. Mas isso não impedia, foi como aqui, quanto mais tentava fazer, mais o número de pessoas aumentava. Por isso veio o plano da ideologia. Confusão de identidade. Tem um propósito. Para que muitas vidas não sejam geradas. Sabe, irmãos, nós não podemos nos calar diante disso. Nós sabemos que aqui, lá no versículo 1 do capítulo 2, diz que um homem e uma mulher, diga um homem e uma mulher, precisaram se casar para gerar um bebê. Ou, em outras palavras falando, precisaram ter um ato para gerar um bebê. Não tem outra forma. Não existe uma outra forma. A única que aconteceu, diferente dessa, foi pelo Espírito Santo, que foi a geração de Jesus. Amém? E aqui nós vemos claramente planos de Deus, porque Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de nações. Não é isso? E aqui está um povo agora, oprimido, mas quanto mais oprimia, mais eles cresciam. Quanto mais oprimiam, mais eles cresciam. E aí vieram vários e vários planos. Um deles foi esse rei, esse faraó, contou agora com alguém que era poderoso para fazer um plano perfeito, inclusive de não aparecer que era ele que estava fazendo. Essa é uma forma que o inimigo geralmente usa para trabalhar, para ceifar uma vida. É fazer e botar a culpa em alguém. Amém? Porque, irmãos, o Senhor já me trouxe uma palavra, inclusive, sobre isso. E uma mulher, quando ela está para dar luz a uma criança, tudo o que ela quer é ver esse momento se realizar. E tudo o que naquele momento ela precisa é de alguém que ajude a ela a fazer isso. E as parteiras naquela época, ainda hoje ainda existem parteiras também. Se você não sabe, eu fui pego por uma parteira, amém? Eu nasci no plano natural e eu fui pego com uma parteira. Inclusive, antigamente se consideravam muitas parteiras como a segunda mãe. Inclusive, muita gente, a mulher que ela me pegou, muita gente chamava ela de mãe Otália, que inclusive é a avó de minha esposa. E muitos chamavam ela de mãe Otália. Por quê? Porque foi ela que pegou o bebê naquela hora. Mas, irmãos, veja, no momento em que uma mulher está para dar à luz à criança, é um momento bem delicado, Ela está muito ali entregue, precisando que alguém cuide dela. Então é um momento propício. O que eu vejo é o inimigo trabalhando com aqueles que têm acesso específico, porque a parteira era aquela que tem o acesso ao momento do nascimento do bebê. E qual foi a ordem que deu? Na hora que nascesse, se fosse homem, matasse. Isso, irmãos, o faraó podia ou não podia fazer isso de outra forma? Podia, mas ele queria contar com aqueles que tinham acesso específico e que eles inventassem qualquer outra história, ele dizer que já nasceu morto, qualquer outra coisa poderia eles vir a dizer, menos trazer a culpa, assumir a culpa de que eles estavam fazendo isso. Mas eles não contavam, era que essas mulheres eram tementes a Deus. Tementes a Deus. E se recusaram a fazer aquilo que o faraó decretou para fazer.
E nós vemos aqui a participação, irmão, primeiro dessas mulheres continuarem a gerar filhos, e depois que geraram, mesmo na hora de nascer, mesmo vindo um decreto de morte, as mulheres, né, elas olharam para aquela situação, temeram a Deus e evitaram de fazer o que o inimigo queria que fizesse. E a palavra vai dizer que por conta disso, Deus deu a cada uma delas famílias, recompensas por eles terem, né, honrado aquele propósito de Deus. E aí nós vemos no capítulo 2 de que que nasceu com um propósito, para libertar os demais que o está em escravidão. Também de uma forma sobrenatural, alguém faz algo que naquele momento possa pensar que não estavam fazendo nada demais. Pensam que não estavam fazendo coisas grandiosas, nem sabia com quem eles estavam lidando. Elas se recusam a afogar aquela criança, resolvem fazer um cesto, um barco ali, né, natural, e colocam essa criança. E olha quem vai ter acesso: a própria filha do faraó. Mas ao chegar perto daquela criança, alguém também usada por Deus, porque eu vejo a irmã de Moisés aqui sendo usada por Deus, para quê? Para que pudesse dar algumas determinadas direções naquele momento. Ela disse: pronto, quer que eu chame a mãe do bebê para amamentá-lo? Ela disse: eu quero. E a mãe do bebê agora vem para amamentá-lo. Veja, irmãos, isso aqui eu vejo, essa ação dessa mãe, como hoje acontece muito. Nós sabemos que hoje há muitas mães que, por algum motivo, às vezes abandonam seus filhos. Nessa época que era um decreto de um rei que estava decretando para largarem, para abandonarem, né, para matar os seus filhos. Mas hoje não é diferente, de uma outra forma. Eu não sei qual é a situação, as circunstâncias hoje que levam muitas mães a abandonar os seus filhos. E nós sabemos histórias e mais histórias de mães que abandonaram seus filhos, mas apareceu alguém providenciado por Deus para de alguma forma direcionar a algum lugar a alguém para que pudesse cuidá-los novamente. E aqui eu vejo claramente uma ação de Deus para preservar, guardar a vida de Moisés. A Bíblia não relata, não fala aqui de pessoas que nessa época, das crianças, né, que foram mortas. Mas a Bíblia traz o relato daquelas que se salvaram, que escaparam. Hoje eu sei que, infelizmente, nós ouvimos falar muito de crianças que morreram. Mas o Senhor hoje está aqui falando com alguém que sobreviveu. Alguém que sobreviveu. Alguém que sobreviveu. Aleluia. Aleluia. E talvez se você fosse hoje poder voltar atrás e entender todos os sacrifícios, todos os desafios que nossos pais, nossas mães principalmente enfrentaram, quantas noites de sono, quantas coisas elas tiveram que sacrificar, quantas coisas elas tiveram que fazer para que você não morresse. Muitas delas lutaram ainda por você enquanto estava ainda no ventre. Outras talvez até fizeram o contrário, quiseram expulsá-lo. Mas houve uma provisão de Deus para que você estivesse aqui, porque havia um propósito já de Deus na minha e na sua vida. Independente do plano que foi da sua mãe, como eu já falei, nós devemos honrar, porque ela foi responsável por gerar a mim e a você. Aleluia! E você nasceu? E você nasceu? E houve a provisão de Deus, e alguém te alcançou, uma mão te alcançou, uma mão te conduziu, alguém cuidou de você. Sabe, eu estava estudando um pouco sobre as parteiras daquela época. Tinha 4 coisas que era comum das parteiras fazer, né? Elas, no processo, toda criança, quando nascia, ela pega, primeiro ela enrola, depois ela esfrega, depois ela lava e depois ela entrega para a mãe. 4 passos, toda parteira era treinada para fazer isso. Primeiro enrola, proteção, depois esfrega para tirar as crostas que estão, depois lava e depois entrega para aquela que gerou, para cuidar, dar os seus devidos cuidados. Era assim o papel das parteiras. Talvez, irmãos, hoje nós nem prestamos atenção, mas alguém nos enrolou.
nos protegeu no primeiro momento que você precisava de uma proteção. Depois, talvez Deus te colocou na mão de alguém que precisou esfregar você um pouquinho para tirar. Toda criança, ela nasce geralmente com as crostazinhas no seu corpo. Talvez depois Deus coloque você na mão de alguém para lavar mesmo, para ajustar, para botar você nos pontos, depois entregar novamente na mão de alguém que vai conduzir você para onde o Senhor quer, para os planos, para os propósitos deles. Sabe, irmão, se a gente for parar para ver no reino do Espírito mesmo, o que já aconteceu na minha e na sua vida, para que você estivesse aqui, eu parei meditando um pouquinho o trajeto da minha vida. Eu, por exemplo, antes de eu conhecer o propósito de Deus, antes de eu achar, ou de eu entender os planos de Deus na minha vida, eu achava que a maioria das coisas tinha sido circunstâncias do acaso mesmo. Por exemplo, eu nasci e me criei no interior. Mas depois, por conta de uma grande seca que houve no interior, eu tive que sair do interior para ir embora para a cidade. Antes de eu entender o propósito, eu achava que a causa tinha sido a seca. Hoje eu sei que foi Deus me conduzindo para lá. Para quê, pastor? Para que eu pudesse me encontrar com o meu propósito. Aí o Senhor não podia te encontrar lá na roça? Podia, porque Deus pode todas as coisas, mas Ele tem uma forma de conduzir. Eu precisei ir para a cidade, eu precisei me deparar com outras coisas, né? E de repente me encontrar com Jesus. E depois de eu me encontrar com Jesus, agora Ele me apresentar o propósito. Eu estava me maravilhando aqui na estante, quando a gente estava cantando aqui, toda vez que eu te vejo, eu me torno cada vez mais parecido com o Senhor. E a gente, quando a gente se encontra com Jesus, a gente entra verdadeiramente no processo, né, do propósito. Mas até chegar lá, irmãos, quantas vidas, quantas pessoas, como eu falei aqui, eu agradeci pela vida daquela professora. Eu poderia estar ainda lá, ainda ser alguém que estava lá na roça, sem nunca ter me encontrado com propósito. Mas Deus foi movendo peça daqui, peça dali, alguém daqui, alguém dali, para nos conduzir para um propósito dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas tudo começou pela mãe. Tudo começou porque alguém emprestou o seu ventre para Deus, para que aqui fosse gerado um plano e um propósito dele. Amém? Glória a Deus. Então, veja aqui, irmãos, que a palavra do Senhor diz aqui, a gente pode extrair coisas poderosas daqui nesse texto. O tempo não me dá hoje, mas hoje eu quero mesmo com você celebrar e orar por isso. E eu sei que, assim como você foi gerado, você também ainda pode ser aquela que ainda vai gerar, ou já gerou, mas creia que você está gerando, não é um simples ser, né, humano, mas um grande plano e propósito de Deus. Amém? Os nossos filhos, hoje inclusive para as mães que estão aqui, eu quero nessa noite dizer para você que você deve celebrar, se alegrar, por mais difícil que tenha sido, mas você talvez não tenha noção daquilo que foi gerado no seu ventre. Você talvez não tenha noção de quantas pessoas Deus já moveu para ajudar, proteger, guardar e encaminhar aquele ser que foi gerado por você. Amém? Mas eu quero dizer para você, saiba que Deus está cuidando de cada um dos detalhes. Amém? E nós precisamos estar atentos sobre isso. Nós que estamos aqui hoje já entrando no propósito, mas também aqueles que foram gerados, né, por nós. A palavra do Senhor, inclusive, vai falar muito sobre instruir os filhos na disciplina. A palavra do Senhor diz que os filhos são como flechas, né, na mão do arqueiro, que vai agora esticar eles e apontar uma direção para a vida de cada um deles. E nós precisamos entender isso, que o Senhor, Ele está contando comigo e com você, mas principalmente com vocês, mulheres, futuras mães, e as que tem aqui, sabe, cada uma dessas mães que você vê, vai ver, por exemplo, a gente não sabe nem o nome da mãe de Moisés. Claramente assim, fala mais de Moisés do que da mãe. Poucas delas a gente ouve a história de quem seria, mas um dia ela cumpriu-se o plano de Deus, aceitou a proposta de Deus para gerar algo de Deus dentro dela. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero encerrar essa mensagem mesmo falando sobre esse cuidado que nós devemos ter. Porque todas as vezes que Deus estabelece um plano de vida para alguém,
o inimigo também traça um plano de morte. Um plano de morte. Mas nós não precisamos temer, porque todo o plano de morte do inimigo, ele já foi anulado pelos planos do Senhor. E eu quero falar com as mães aqui hoje. Eu quero falar com as mães e com os pais aqui hoje. Nós estamos vivendo em um tempo realmente das ameaças, dos decretos de morte. Nós estamos vivendo em um tempo em que o que sai da boca de muita gente é que já era. Uma geração que não tem mais jeito. Filhos perdidos. Uma geração que não vai servir mais para nada. Mas o meu filho, o seu filho, os nossos filhos, não. Pastor, então Deus faz acepção de pessoas? Não. É porque Deus está confiando a mim e a você a nos posicionarmos, assim como foi naquele tempo. Deus é Deus para mover céus e terras, para que a minha, a sua, a vida dos nossos filhos seja preservadas, guardadas, protegidas. E uma das coisas que nós aprendemos aqui hoje, com o caso das parteiras mesmo, foi nesse cuidado. Cuidado com quem tem acesso. Cuidado com quem tem acesso aos nossos filhos. Cuidado com as pessoas que estão, às vezes, cuidando deles. A quem nós estamos deixando cuidar deles. Amém? Porque o que nós vimos aqui, o que salvou esse povo hebreu, o que salvou a vida de Moisés foi alguém que temeu a Deus. Você tem confiado os seus filhos na mão de pessoas que temem a Deus? Sabe, irmãos, hoje nós clamamos e nós falamos aqui pelo um cuidado mesmo que nós temos aqui na igreja pela vida das crianças. E nós queremos e nós instruímos vocês, pais e mães, uma responsabilidade. A Bíblia diz que educa, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Se tem um lugar que você deve confiar, trazer seus filhos, é para pessoas que são tementes a Deus. Eu vou dizer, irmãos, departamento infantil era para estar lotado. Departamento infantil era para estar tudo pronto. Nós, como os pais hoje, deveríamos estar cuidando mesmo do departamento infantil, preparando um lugar, um ambiente, para que os nossos filhos fossem cuidados por pessoas que são tementes a Deus. Porque pode até chegar um decreto de morte por uma vida de alguém que teme a Deus, mas ele não vai desobedecer ao Senhor. Eu vou dizer de novo. Pode até chegar um decreto de morte para a vida do meu e do seu filho, através de uma pessoa temente a Deus. Mas ele não vai desobedecer ao Senhor. Ele não vai desobedecer ao Senhor. Agora, quem não tem o temor, aí eu já não posso garantir nada. Eu já não posso garantir nada. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, inclusive ela é ímpia. E eu falando sobre os planos, inclusive, do Ministério Verbo da Vida, dos projetos, da proposta para com as crianças. E ela falou algo que eu peguei pelo Espírito. Ela disse, sabe de uma coisa, o departamento infantil devia pagar a sua mensalidade igual na escola. Quanto nós pagamos de mensalidade para os nossos filhos nas escolas? Que você não sabe nem quem é que está tendo acesso àquela bebê, àquele projeto, àquele grande plano do Senhor. E ela disse, deveria pagar uma mensalidade. E de fato, se fôssemos pensar, deveria acontecer dessa forma mesmo. Mas não, é oferecido de graça. Mesmo assim, a gente tem visto o quanto pais têm negligenciado. Hoje, agora, nesse momento, eu quero aproveitar mesmo para falar para os pais e para as mães. Não negligenciem isso com os seus filhos. Sabe, irmãos, um dia eu me alegrei, porque eu e a minha esposa, nós estávamos preocupados um dia como era que nós iríamos criar os nossos filhos, segundo os padrões do mundo. E minha esposa um dia ouviu da boca de uma crente que ela estava tranquila. Ela disse, eu estou tranquila porque enquanto está acontecendo a festa de carnaval, o meu filho está em casa. Mas não era porque ele era forçado, foi porque ele foi criado nos caminhos do Senhor. E aí quando nós encontramos uma igreja, um ministério em que cuidava das crianças, nós nos alegramos. Eu lembro que minha esposa se converteu primeiro, ela começou a ir para a igreja com os dois meninos na moto, um na garupa, outro em cima do tanque do combustível. E um dia eu falei com ela, digo, filho, deixa os meninos em casa, vai para a igreja sozinha. Ela disse, não filho, lá tem uma sala
para eles. E eu pensei que era uma sala só para cuidar. Ela disse, não, lá tem uma igreja de crianças, onde elas são instruídas, elas são cuidadas, são ensinadas. E eu confesso, mesmo sendo ímpio também, na época ainda, eu me alegrei com isso. E quando eu fui na igreja, que de fato eu vi, a primeira vez que eu fui na igreja, eu dei graças a Deus pelo cuidado que eu vi com as crianças. Amém? Talvez você não tenha noção. Uma criança como essa, você não sabe de quem você está cuidando. Pode ser um grande projeto, propósito de Deus para uma futura geração. E nós temos uma responsabilidade, cuidar, guardar eles. Amém? Pastor, mas a mensagem não era para as mães? Era. Assim como nós devemos agradecer às mães, mas também trazer esse entendimento, essa compreensão para mães, que você não é só apenas gerar, mas gerar e cuidar. Nós estamos aqui hoje, inclusive como igreja, talvez, né, eu e minha esposa sabemos disso, que nessa parte já encerramos a carreira, mas temos muitos a cuidar hoje. Sabe, irmãos, eu quero celebrar um dia, saber das crianças que passaram aqui pelo departamento infantil e eu ouvi a história deles sendo contada lá na frente. Eu me alegro hoje, por exemplo, o Ministério Verbo da Vida, a igreja sede lá em Campina Grande. Hoje, por exemplo, quem pastoreia a igreja Verbo da Vida de lá é alguém que foi ensinado, doutrinado no departamento infantil. Chegou lá como um bebê. Hoje ele é o pastor presidente da igreja Verbo da Vida. E tantos outros homens que estão lá agora já servindo, outros já foram para outros lugares. Sabe, irmão, isso é uma alegria muito grande. Saber que um dia nós fomos participantes, assim como aqueles foram na história de Moisés, na história do povo hebreu, daqueles que cuidaram de Jesus, daqueles que cuidaram de José, daqueles que de alguma forma contribuíram para o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero encerrar a mensagem. Eu quero que você volte agora lá para Provérbios novamente. Oh, aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Nós estamos aqui porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Ele moveu pessoas para cuidar de nós. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 31. Versículo 25. Já quero chamar o grupo de louvor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor não ter desistido de nós. Provérbios 31, 25. Eu trago essa palavra mesmo para as mães, para as mulheres. Nessa noite, aleluia, diante de todas as ameaças, diante de todo o plano do inimigo, diante de toda a tentativa do diabo, de fazer dar errado o plano de Deus na vida do meu e dos seus filhos, eu creio nos propósitos, nos planos do Senhor, amém? Provérbios 31, 25 diz assim: veste-se de força e dignidade, e ri, sem medo do futuro. Eu vou dizer de novo, é para você que Deus está falando nessa noite. Veste-te de força e de dignidade e ri, sem medo do futuro. Não tenha medo do futuro, mães. Não tenham medo do futuro. O futuro dos nossos filhos pertence ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E aqui diz, quando ela fala, suas palavras são sábias. Aqui está falando da mulher virtuosa, irmãos. Suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e o seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Eu estou falando para você nessa noite, você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensa-se por tudo que ela faz, que suas obras a elogie publicamente. E, irmãos, eu acredito que não há uma obra maior para uma mulher virtuosa do que criar os seus filhos nos caminhos
e nos propósitos do Senhor. Não há uma obra maior para uma mãe que vai criar um filho e depois ela olhar para ele e dizer: aí está. Assim como grandes mulheres, assim como Ana, que cuidou de um grande profeta, assim como Sara, que cuidou daquele que ia dar continuidade na descendência, assim como outras grandes mulheres que geraram filhos, né, para continuar com o plano e o projeto do Senhor. E o Senhor está falando para mim e para você aqui hoje, que há uma grande obra e que o Senhor conta com um homem e uma mulher para realizar aqui na terra. É a geração de filhos, a educação dos filhos e o lançar desses filhos. Nós não temos filhos para a perdição. Nós não temos filhos para a vergonha. Os seus filhos não foram gerados para ser confundidos. Os seus filhos são planos e projetos do Senhor. E a palavra do Senhor há de se cumprir. A palavra do Senhor há de se cumprir, se assim você o fizer, conforme as instruções do Senhor. Eu queria chamar você para ficar de pé. Vamos cantar aquela canção novamente. Aleluia. Vocês cantaram por último. Se puderem estar, eu sou daquela parte, toda vez que eu te vejo. Aleluia. Aleluia. Vou dar um momento para você agradecer a Deus por você estar vivo. Agradeça a Deus por sua mãe ter te gerado. Mesmo que um dia ela tenha entregado você na mão de outro para cuidar. Mesmo que um dia sua mãe sofreu uma ameaça, e por ela não saber conduzir, ela entregou você na mão de alguém. Aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor. Quando te contemplo, eu me torno cada vez mais sempre.